Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Todos encontraram? Encontrou aí, Marcinho? Encontrou aí, irmão Ronaldo? Nicolinha, encontrou aí? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24, diz assim: porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e o temiam grandemente. Vamos ler todos juntos? Eu falo, você fala após mim? Porém, todos aqueles homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e o temiam grandemente. Só até aí, meu muito obrigado, pode se assentar, amém? Queridos, eu tenho certeza que você vai compreender a mensagem desta noite, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma muito especial, pois nós estamos vivendo um período de muito medo. Quantas pessoas estão tendo medo? Como eu disse, na minha caminhada ontem com o irmão Daniel, eu estava falando a respeito de pessoas que talvez teriam tudo para ser bem-sucedidas no seu ministério, serem bem-sucedidas na vida profissional, serem bem-sucedidas no seu casamento, serem bem-sucedidas em um projeto que o Senhor colocou no coração. Mas talvez o medo o impedem de vencer. Quando nós lemos aqui o livro de 1 Samuel, nós sabemos que Golias, durante um período de 40 dias, estava afrontando a nação de Israel. E quando Golias afrontava a nação de Israel, eu tenho o costume de dizer isso, e talvez isso deva nortear esta mensagem, porque não era só a nação de Israel que tinha medo de Golias. Israel tinha muitos soldados, homens, guerreiros, homens que tinham facilidade ou até mesmo conhecimento de guerra, tinha experiência de guerra, mas a Bíblia nos fala que estes homens também estavam com medo. O rei Saul estava com medo, o exército de Saul estava com medo, o povo estava com medo. E talvez o que esse versículo falou forte no meu coração dentro do tema, né, que eu desde ontem tenho compartilhado com algumas pessoas, que quantos soldados de Israel, de repente, poderiam ter vencido Golias? Será que não tinha algum guerreiro em Israel que tinha capacidade para vencer o gigante Golias? Talvez sim. Porque Davi venceu o gigante Golias, mas Davi não tinha experiência com espada, Davi não tinha experiência com escudo, Davi não tinha experiência com armamentos daquela época, mas ele venceu o gigante Golias. Por quê? Qual era a diferença? Entenda isso, porque talvez isso vai separar os que vencem daqueles que não vencem. Os que não vencem, talvez, se não tivessem medo, poderiam ter vencido. Mas o que paralisou? O que o impediu de tentar? O medo. Irmãos, será que não tinha ninguém lá em Israel para falar assim, não, eu vou encarar o gigante Golias? Será que não tinha um outro soldado? Será que Eliabe, que era o irmão de Davi mais velho, que estava ali também na frente da batalha e ficou até meio chateado, né, irmã Doris? Quem conhece o texto sabe que Eliabe, quando viu Davi ali, falou, rapaz, o que você veio fazer aqui? Será que Eliabe não tinha capacidade para vencer Golias? Talvez sim. Será que não tinha um outro guerreiro ali, maior do que Davi, com mais experiência de guerra do que Davi, para vencer o gigante Golias? Sim, mas qual foi o diferencial de Davi sobre aqueles outros soldados que tinham experiência? Qual foi o diferencial de Davi sobre aqueles outros homens que já eram homens de campo de batalha, já eram homens experientes, já eram homens acostumados com guerra? Qual era a diferença? É que eles tiveram medo e Davi não.
Irmãos, nesta noite, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma palavra ao coração, uma palavra simples, mas uma palavra que pode mudar todo o rumo da sua vida. Uma palavra que pode, talvez, mudar as circunstâncias da sua vida. Porque quando temos medo, às vezes nós mesmos estamos impedindo de alcançarmos o nosso objetivo. Quantas pessoas que poderiam, talvez, já ter tirado carteira de motorista, mas o medo impediu. Quantas pessoas que de repente já poderiam estar formadas numa faculdade, numa profissão que almeja desde criança, mas ainda não... pastor, mas eu tive medo. Pastor, deixa eu falar com você uma coisa. Hoje, pela segunda vez eu venci o medo. Porque se tem uma coisa que eu tinha trauma de criança, se tinha uma coisa que eu tenho medo desde criança, sabe o que é? Agulha. E quem viu hoje no Facebook lá, hoje eu tomei a segunda, e hoje doeu, irmã Doris. Não, hoje doeu. A Rose, né, que é a moça lá do posto de saúde, ela falou, foi porque eu travei, né? Eu tinha que ter relaxado o músculo, né? E aquela tensão que é normal, né? E ainda o evangelista Elcio me filmando, eu tentei transparecer que não estava, mas eu por dentro, viu, irmão Ronaldo, estava, e tudo. E hoje doeu um pouquinho mais. Mas eu sei de uma coisa, eu venci esse medo. Se você falar que vai me dar outra injeção amanhã, eu tomo meu braço. Irmãos, às vezes nós precisamos vencer o medo, porque o medo às vezes nos impede de crescermos, o medo às vezes nos impede de amadurecermos. Queridos, quantas pessoas que poderiam talvez no lugar de Davi, lógico que Deus tinha o trono para Davi, é lógico que Deus tinha um propósito para Davi. Eu sempre falo que Golias, ele não só foi vencido por Davi, como ele é que promoveu Davi. Se não houvesse o gigante Golias, talvez ninguém ia saber que Davi existia. Só que Deus permitiu que o gigante Golias se levantasse. Sabe para quê? Para que Davi o derrubasse, para que Davi não tivesse medo e ali mostrasse a sua coragem, fosse lá e derrubasse o gigante Golias. E um dia ninguém sabia quem era Davi, e quando ele venceu o gigante Golias, não havia uma criança, não havia uma mulher, não havia um cidadão israelita que não ouvisse falar o nome de Davi. Quando Davi terminou de derrubar Golias, irmão Paulo, eu imagino, é lógico que a Bíblia não fala isso, mas eu posso criar aqui uma ilustração. Eu imagino a nação inteira vendo aquele combate, a nação inteira espalhadas pelos montes de Israel, olhando aquele grande combate, Davi contra Golias, o pequeno contra o grande, o fraco humanamente falando contra o forte, aquele que não tinha experiência de guerra, se levantando contra aquele que era herói de guerra desde a adolescência dele, que era Golias. A nação inteira vendo, e pessoas dizendo assim: ah lá, Davi vai morrer, ah lá, Davi, o que Davi veio fazer aqui, gente? Por que Davi que está ali? Quantos talvez pensaram isso? Mas Davi, ele não se deixou abalar pelo medo. Davi, ele não foi paralisado pelo medo, ele enfrentou aquela situação, e aquela situação foi o que mudou a história dele. Se eu fosse aqui usar um acontecimento na vida de Davi, que foi um divisor de águas. Alguém sabe o que é divisor de águas? É aquilo que antes e o depois. Se eu fosse aqui dizer, entre tantos acontecimentos na vida de Davi, que foi um divisor de águas na vida dele, com certeza foi quando ele venceu Golias. Porque de anônimo, de alguém que ninguém sabia quem era, de alguém que talvez era conhecido como filho de Jessé, o belemita, de repente, depois de vencer o gigante Golias, todo mundo sabia quem ele era. Porque Golias foi um divisor de águas na vida de Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez a luta que você está vivendo é para que você cresça, é para que você amadureça, é para que você saiba como agir, qual atitude tomar.
Irmãos, eu creio, e falo isso porque o Espírito Santo de Deus disse muito forte no meu coração ontem, que quando temos medo, o medo nos impede de tentar, e só consegue quem um dia tentou. Quem sabe, irmãos, foi isso que passava no coração daquele brasileiro que estava lá em Paris, aqui, nosso vizinho, na cidade que hoje leva o nome dele, que é Santos Dumont. Quem sabe ele estava lá, ele tentou uma vez, deu errado, ele tentou outra vez, deu errado, ele tentou outra vez, deu errado, de repente ele tentou 13 vezes e deu errado, mas na 14ª vez, irmã Doris, o avião subiu. Por isso chama 14 bis. Ele havia tentado 13 vezes e deu errado. Mas o erro não fez com que ele tivesse medo, ao ponto de não tentar de novo. Eu um dia, não sei com quem que eu estava conversando, e eu tenho certeza que o produto que eu vou falar aqui deve já ter passado na mesa de todo mundo. Coca-Cola. Você sabia que no ano que a Coca-Cola foi criada, venderam poucas unidades? Quem sabia disso? No ano que a Coca-Cola foi inventada, o inventor da Coca-Cola, se ele fosse olhar o sucesso da invenção dele pelo primeiro ano, um ano que ele inventou a Coca-Cola, ele teria parado. Porque foi decepcionante. Existe essa palavra, irmã Doris? Foi decepcionante. Porque ele vendeu... Eu não vou chutar aqui, tá? Porque eu sei que a história do produto da Coca-Cola fala, não sei se foi 15 unidades ou 20 unidades. No primeiro ano do lançamento da Coca-Cola... Irmão, nós estamos falando de Coca-Cola. No mundo inteiro... Quase que o mundo inteiro, pouquíssimos países, irmão Paulo, talvez aqueles países mais fechados, aqueles países que não aceitam produtos, né, irmã Doris, que talvez sejam da América, ou algo assim. A gente sabe que existem alguns países, né, que não, talvez só nesses países, irmã Francisca, que eles não têm Coca-Cola, mas a Coca-Cola hoje, provavelmente, irmãos, você não precisa ver o escrito Coca-Cola. Se tiver algo vermelho com um negócio amarelo assim fazendo um C, já vem Coca-Cola na sua cabeça. Sabe por quê? Porque é um produto que hoje é impossível alguém nunca ter ouvido falar da Coca-Cola, mas no primeiro ano foi decepcionante. Vendeu pouquíssimas unidades. Essa história eu não fui a fundo a que eu vou falar agora, mas quem me contou essa história eu acredito. Diz que o dono da McDonald's, o dono do McDonald's, ele foi, a proposta dele de empréstimo para ele lançar a marca McDonald's foi rejeitada, foi muito rejeitada. Eu não sei te falar aqui. Eu sei que ele fazia proposta para um banco, o banco reprovava. Ele fazia proposta para um outro banco, o banco reprovava. E será que tem alguém aqui que nunca ouviu falar de McDonald's? Irmãos, mas por que eu estou dizendo isso? Até usando pessoas na área secular, para te dizer que nós não podemos ter medo de tentar, nós não podemos ter medo de exercer, nós não podemos ter medo de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque se Deus nos mandou fazer, é porque Ele viu em nós. Ou se nós não tivermos capacidade, Ele vai nos capacitar. Eu vou aqui chover no molhado, porque essa frase, até o presidente da República um dia já usou ela. Deus não chama os capacitados. Deus capacita quem Ele chama. E era essa a nossa conversa ontem, né, Daniel? Eu estava falando com o Daniel. E o Daniel falou comigo assim: pastor, um dia eu ouvi numa entrevista do Neymar. Alguém conhece o Neymar aqui? É igual a Coca-Cola. Alguém já ouviu falar do Neymar? Quem nunca ouviu falar do Neymar, levanta a mão. Um dia, ele em uma entrevista, ele disse que quando ele começou no mundo da bola, ele tinha amigos, irmã Jô,
que jogava muito mais bola do que ele. É isso mesmo, irmão Daniel, que você falou comigo? Que tinha muito mais drible no pé do que ele. Mas por que ele venceu? Porque aqueles que jogavam mais bola do que ele não venceram. Irmãos, sempre será um divisor de água na vida das pessoas. Aqueles que mesmo não tendo capacidade, aqueles que mesmo talvez entendendo que, irmãos, eu disse isso caminhando na Andradas ontem, junto com o irmão Daniel, eu acabei encontrando um amigo meu que toca guitarra, e a gente conversando, de repente eu falei assim, que um músico, quando ele toca, ele precisa entender que existe talvez muito mais pessoas que têm conhecimento do que ele, que toca mais do que ele, mas ele não pode parar por causa disso. Você acha, meu irmão, que eu vou parar aquilo que Deus mandou eu fazer? Porque eu acho que eu não... pastor, mas tem gente que conhece mais do que eu, tem gente que canta melhor do que eu, tem gente que toca melhor do que eu, tem gente que prega melhor do que eu. Irmãos, nós precisamos entender que não ter medo é um divisor de águas, vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença. Eu conheço pessoas que falaram comigo, pastor, eu não casei porque eu tinha medo, pastor, e hoje a pessoa fala, pastor, eu podia ter casado. Irmãos, eu sei que talvez parece estranho isso que eu falo, mas eu conheço pessoas que tinham tudo humanamente falando, para ser um sucesso. Mas o medo impediu. Não tenha medo. Não seja como esses soldados israelitas, que mesmo tendo armas na mão, tinham medo. Davi, sabe o que ele tinha? Uma pedra, um alforje. Alguém sabe o que é um alforje? Um surrão, né? Ele tinha nas mãos uma pedra. E uma pedra lisa. Que ele buscou no Ribeiro. Eu já preguei essa mensagem das 5 pedras no Ribeiro umas 5 vezes. Se não preguei mais. Só que eu não estou pregando sobre a pedra. Eu estou pregando que aqueles soldados que tinham medo de Golias, eles tinham armas que poderiam vencer Golias. Mas o medo impediu. O que tem impedido você de fazer aquilo que Deus mandou você fazer? O que tem impedido você de dar o passo que Deus mandou você dar? O que tem impedido você de tentar exercer aquilo que você sonha em exercer? Eu quero nesta noite dizer que Deus está levantando obreiros nesta igreja. Ninguém disse amém, eu vou repetir. Deus está levantando obreiros nesta igreja. Deus está levantando homens e mulheres valentes aqui nesta igreja. Meu irmão, ninguém pastoreia uma igreja sozinho. Eu e a pastora Débora não pastoreamos essa igreja sozinhos. Eu creio que Deus tem levantado pessoas, como levantou Daniel, como levantou Simone, como levantou Nicole, como levantou cada um de você aqui, como vai levantar ainda, porque nós cremos que Deus, Ele levanta pessoas, mas Ele levanta homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que não têm medo. Pastor, o que é preciso fazer, pastor? Meu irmão, minha irmã, fazer o que Deus mandar você fazer. Não tenha medo de pregar para o seu vizinho. Não tenha medo de falar de Deus para o seu patrão. Não tenha medo de falar de Deus para o seu filho. Não tenha medo de falar de Deus para o seu esposo. Meu marido é coração de pedra. Sabe como é que você pode pregar para o seu marido? Através da sua vida. Através do seu testemunho. A maior pregação é o testemunho de vida. Eu conheço mulheres, eu conheço homens, eu conheço filhos que ganharam pais para Jesus, eu conheço pais que ganharam os filhos para Jesus, eu conheço o irmão que ganhou outro irmão para Jesus, sabe como? Através das atitudes. Porque alguém pode impedir você de pregar para ele. Sim ou não? Eu lembro quando eu tinha um salão, eu já contei essa história, acho que não contei aqui, mas já contei em outros lugares. E eu cortava o cabelo de um senhor que ele era pai de santo.
E um dia ele disse para mim assim, pastor, ele cortava cabelo só comigo. Saía de longe para cortar cabelo comigo lá no São Geraldo. E um dia ele disse assim, você é o único que nunca me olhou torto. Porque eu sabia que ele era pai de santo e ele sabia que eu era pastor. E você tem que ver, irmãos, o carinho que ele passou a ter, ao ponto dele aceitar Jesus. E eu nunca precisei abrir minha Bíblia e pregar para ele. Mas o amor que eu demonstrava pela vida dele, a atenção que eu dava a ele. O abraço, na hora que ele terminava de cortar o cabelo, eu abraçava ele e falava que Deus te abençoe. Um dia ele disse, eu quero servir o mesmo Deus que você serve. Ele mora lá no bairro, não é Colégio Batista não, gente, perto da Igreja Batista da Lagoinha, ali é Cachoeirinha. Está lá servindo a Deus, hoje. E sabe como é que eu ganhei ele para Jesus, irmã Francisca? Sem precisar pregar no púlpito. Através da minha vida. Através do testemunho. Você pode, meu irmão, minha irmã, você pode evangelizar alguém através das suas atitudes. Irmã Jô, as pessoas quando olham para você lá no seu trabalho, elas veem Deus. As pessoas quando veem você, elas precisam ver Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de falar de Deus. Não tenha medo de agir. Fazer o que Jesus fazia. Estou apontando para a irmã Doris porque nós encontramos o OQJF. O que Jesus faria. Encontramos um livro, né, irmã Doris? Graças a Deus. A gente falou tanto desse livro, falamos tanto dessa... Irmãos, o que Jesus faria, não tenha medo de fazer o que Jesus faria. Alguém um dia desse diz assim, Renato, por que você trata? Que você abraça as pessoas que talvez não vão tão com a sua cara. Por que você, irmão, eu vou falar, porque Jesus faria isso. Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos não ter medo de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Eu vim nesta noite pregar para pessoas que não terão medo, pessoas que quando os Golias se levantarem, meu irmão, eles vão ter sempre, Deus sempre vai dar uma estratégia, Deus sempre vai dar a arma certa. Porque Davi não teve medo. Mas mesmo não tendo medo, ele se preparou. Deixa eu falar uma coisa com você. Para tudo na vida nós precisamos nos preparar. Ontem, segunda-feira, choveu? Sim ou não? Mas estávamos eu, Daniel e a Nicole aqui ensaiando para hoje. Sim ou não? Estávamos nos preparando. Primeira vez que a gente... ensaio um dia antes para o culto do outro dia. Geralmente a gente chega aqui, irmã Doris, no domingo, na terça, em cima da hora e passa o som e já vamos. Ontem nós ensaiamos para tocar hoje. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Glória a Deus! É um preparo. O que ele falou, né, irmão Daniel? Estou falando muito do irmão Daniel, porque ele falou comigo, pastor, mas eu tenho medo de errar uma nota. Eu falei, não tenha medo, tenta. Se errar, tenta de novo. Faz de novo, que vai acertar. Ninguém, irmãos... Ninguém, seja hoje o melhor guitarrista, um dia ele errou para aprender. Seja o melhor contrabaixista, baterista, o adorador. Né? Eu tenho um adorador que eu amo muito, fica no meu carro CD, Lucas Malarte. Irmãos, em algum momento pode errar a letra. Em algum momento pode errar uma nota. Mas que isso não impeça você de fazer. Pastor, você está fazendo apologia ao erro? Não. Eu estou apenas dizendo que o erro não nos impeça. Que o erro não nos impeça de fazermos aquilo que é para fazermos. Se eu tivesse medo. Se eu tivesse medo para tomar algumas atitudes que tomei na minha vida. Se eu tivesse medo de agir em alguns momentos que eu precisei agir na minha vida.
E tem momentos que são segundos, viu, irmãos? Tem momentos que são segundos. Quem já passou por um momento de perigo aí? Deixa eu ver, enquanto eu bebo água. Deixa eu ver sua mão. Você que já passou por um momento de perigo. Quem dirige, quem está nesse trânsito louco de Belo Horizonte, sabe o que é isso. Tem que pensar rápido, né, irmã Doris? Olha para mim, meu irmão. Existiam muitos homens que poderiam ter vencido Golias em Israel. Mas quem venceu foi Davi. E qual foi o diferencial de Davi? Todos olhavam para o gigante e tinham medo, menos Davi. Não tenha medo da luta, você vai vencer a luta. Não tenha medo das dificuldades, você vai vencer as dificuldades. Não tenha medo de tentar. Só consegue quem tentou. Lembra aqui do Santos Dumont? Lembra aqui da Coca-Cola? Lembra aqui do McDonald's? E por que não contarmos tantas histórias que poderíamos contar aqui? Histórias, irmã Jô, de homens e mulheres que venceram. Homens e mulheres que foram bem-sucedidos. Homens e mulheres que não tiveram medo de fazer algo e marcar o seu nome na história. Homens e mulheres que disseram: Jesus, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Um dia, e eu encerro com essa fala, um dia eu preguei aqui 3 convites de Jesus. Vinde a mim, aprendei de mim e vinde após mim. E eu mostrei de uma forma, ainda que pontuada, esses 3 convites. Vinde a mim, aprendei de mim e vinde após mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja como Davi. Todo mundo olhava para o gigante, tinha medo. Davi chega e fala assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Juntasse todo mundo ali do exército de Israel, não tinha coragem de Davi. Porque quando a Bíblia fala, deixa eu ver aqui, versículo 24 diz assim: porém, todos os homens em Israel. Era só alguns homens, irmão Daniel? Era só alguns homens, irmão Paulo? Não. A Bíblia fala que todos os homens em Israel. Aí vamos lá, vamos identificar. Ali nós estamos falando do rei Saul, que era o melhor atirador de lança de Israel, para quem não sabe. Ali está falando do exército de Israel, dos homens do exército de Israel. Ali está falando dos homens que não faziam parte do exército, mas poderiam ter se levantado como Davi se levantou. Mas por que Davi venceu, irmão Ronaldo? Porque Davi não teve medo. Não tenha medo, não. Deus colocou algo no seu coração. Continue. Avance. Irmã Doris me mandou um negócio ontem, eu encerro. Agora sim, eu prometo encerrar. Que eu achei maravilhoso, que foi de Martin Luther King. Se você não pode voar, ande. Se você não pode andar, rasteje. Falei certa palavra, irmã Doris? Rasteje, né? Se você não puder, o que você não pode é parar. Pastor, eu não aguento correr, não. Vai andando. Como eu sempre brinco, vai de uno, né, Jô? Um no pé atrás do outro. Mas vá. O que você não pode é ficar parado. Que nós possamos, quer começar de mim. Pode falar, irmã Doris, claro. Ande. Ah, isso mesmo, perdão. É porque a irmã Doris me se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande, mas não pare. Rasteje. São 3, né? O que você não pode é parar. O que você não pode é pode paralisar. Não tenha medo, irmã Jô.
Não tenha medo, Nicole. Não tenha medo, irmã Francisca. Não tenha medo, Daniel. Não tenha medo, Doris. Assim como Deus foi com Davi, mas sim, Deus será contigo. Eu posso ouvir um amém dos homens e mulheres corajosos do Senhor aqui? Será que você pode dizer, vou avançar? Não vou temer. Ninguém pode deter. Meu alvo é Cristo. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé? O meu alvo é Cristo. E o seu alvo é Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, se prepare, viu? Eu estava conversando hoje com a pastora Débora. Nós vamos criar uma situação, ainda que a gente colocar uma piscina aqui. Nós vamos fazer um batismo em breve. Amém? Em nome de Jesus.